Estamos repetindo boa noite, sejam bem-vindos, vou ser a Chicai dessa noite. Não temos nenhum convidado, a Luciana não é convidada, né, Dani? Tá. Não, a Lu só é penetra nessa reunião. Só não vem sempre. Então, a gente tem a nossa programação, que vai começar com o Momento Revolução Humana com a Karima, mas antes eu queria abrir para, se alguém quiser falar alguma coisa, falar algum relato, alguma situação que quer compartilhar com a gente. Tem alguém que queira falar alguma coisa, contar um fato, falar como que está se sentindo, como que vem levando essa nossa situação? Ninguém? Olá, olha como a gente está levando a situação. Olha lá. A Marilda quer falar. Olha lá, Marilda. Aí, abriu. Oi, boa noite. Então, eu queria dizer que essa semana foi muito bom. As DEC, a gente está fazendo visitas, né, virtual, e está sendo, assim, muito bom, muito proveitosa. Está mais fácil da gente fazer visita no virtual assim, do que no presencial, porque às vezes a gente não consegue dar certo o horário de todas, né? Então, nossa, essa semana está sendo muito boa, muito proveitosa nas visitas aí. Aí que todas façam, porque é muito gostoso, né? É muito bom. Bom, era isso. Legal, mas é legal saber que está acontecendo isso, né? A gente, às vezes, não participa de tudo, é bom saber que o pessoal está se reunindo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Will, Douglas? Não? Então tá. Então podemos iniciar então, Karima? Podemos sim. Obrigada. Imagina. Então, hoje eu separei um trechinho da Revolução Humana. Estou me batendo com as tecnologias aqui, só um minuto. Tá, achei aqui. É um trecho de um diálogo do presidente Ikeda, né, com um renomado escritor francês, ele é ativista intelectual também. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é André, o primeiro nome. Sobre revolução humana e promoção da transformação individual de cada um, né, de cada pessoa. Os dois se encontraram no Japão em maio de 74 e no ano seguinte o sensei visitou o André, né, em sua casa na França, onde tiveram um diálogo aberto e produtivo. Então começa assim. Shinichi Yamamoto perguntou a André se ele se sentia otimista ou pessimista em relação ao século XXI. O André respondeu: na perspectiva das circunstâncias atuais, não saberia dizer, e acrescentou: acredito que o século XXI trará algo muito diferente, algo incompreensível pelos parâmetros de nossas experiências anteriores. Trará um tipo de revolução espiritual. Shinichi esclareceu sua postura em relação ao futuro. A meu ver, o verdadeiro objetivo de se refletir sobre o futuro não repousa meramente em imaginar como ele poderia ser, mas determinar o que faremos a respeito disso. A atitude de cada indivíduo em relação à vida reflete-se em seu ser como um todo, influenciando a época e, por fim, afetando a história. Acredito que um novo caminho se abre dessa forma. Por conseguinte, o futuro reside no coração de cada um de nós que vivemos hoje em nossas ações diárias. O futuro existe dentro das atitudes que mantemos. Não só o sonho cor-de-rosa, garantindo que se concretizará sem esforço algum de nossa parte. Continuará sendo apenas fantasia, a não ser que nos esforcemos para torná-lo realidade. Tampouco o futuro será necessariamente obscuro ou sombrio. Essa visão é produto da passividade e da recusa de se empenhar por algo melhor. Devemos analisar o presente com clareza e objetividade, visualizar o futuro que desejamos e, então, agir para convertê-lo em realidade. Precisamos nos esforçar ao máximo, confiando na força da nossa vida e no potencial intrínseco da humanidade. O budismo é um ensinamento que extrai o potencial ilimitado que cada um possui.
Daí o André perguntou para ele, né, em sua opinião, quais são as qualidades essenciais do ser humano? Daí Shinichi respondeu: a forma como nós, seres humanos, vivemos e nossa capacidade de nos transformar. Ao nos referirmos à natureza da civilização, na realidade estamos falando da natureza dos seres humanos, os criadores da civilização. Shinichi também salientou a necessidade da revolução humana. Por exemplo, num mundo como o nosso, quando os problemas de uma região ou país rapidamente se transformam em problemas mundiais, não podemos nos dar ao luxo de continuar nos preocupando apenas com nossas próprias questões. Para desenvolvermos o tipo de caráter que nos permita ter empatia pelo sofrimento dos outros e empreender as ações apropriadas, devemos nos empenhar incansavelmente para nos transformar a partir de dentro. Acredito que essa seja a única saída para o atoleiro de problemas com que nos defrontamos hoje. Daí o André sorriu e assentiu com a cabeça diante de Shinichi quando este declarou sua filosofia e crença com tamanha firmeza e convicção. Espero que o faça, ele disse. Shinichi estava determinado a fazê-lo, empreendendo o máximo esforço em ações concretas para transformar a sociedade, a época e abrir um caminho para um futuro esperançoso. Então, esse trecho que eu acabei de compartilhar com vocês é do capítulo Ode às Mães, do volume 24 da Nova Revolução Humana. Muito obrigada. Obrigada, Karen. Agora a nossa sequência, ela vem com o Will, que vai fazer a matéria. Boa noite, todo mundo aí. Eu escolhi uma matéria sobre um Gosho que chama A Torre do Tesouro. Mais um Gosho que eu não tinha lido antes, foi a primeira vez que eu li. Ele é bem legal, acho que ele é bem profundo, assim. Eu acho que revela muito a grandiosidade, assim, dos ensinamentos que a gente aprende todo dia aqui, né? Esse Gosho ele foi escrito no dia 13 de março de 1272, com resposta a Butsubo, um discípulo de Nichiren. Apesar de muito idoso, a Butsubo acompanhou Nichiren quando ele foi perdoado de seu exílio da ilha de Sado, e a Butsubo ainda chegou a viajar 3 vezes para visitar Nichiren no Monte Minobo. Ele era um discípulo bem rigoroso e admirava muito o Nichiren e seus ensinamentos, né? No Gosho, sobre a Torre do Tesouro, a Butsubo perguntava para Nichiren o que é essa tal torre, né? O que ela representava. De acordo com o Sutra de Lótus, aconteceu uma cerimônia para revelar a iluminação original do Buda Sakyamuni no passado e transferir essa essência do Sutra para os Bodhisattvas da Terra. Essa cerimônia foi conhecida como cerimônia do ar. De acordo com o Sutra, nesse cenário surgiram incontáveis Bodhisattvas da Terra diante de uma imensa torre adornada por joias e tesouros. E no interior dessa torre estavam o Buda Sakyamuni e o Buda Tarô. De acordo com as descrições, essa torre gigantesca emergiu da terra a uma altura inimaginável que ligava o céu à terra. Sua largura também era imensa e adornada com 7 tesouros e vários objetos preciosos. Possuía incontáveis bandeiras, 5.000 parapeitos e 10.000 salas. Os 4 lados da torre emitiam uma fragrância de sândalo que impregnavam todo o mundo. Suas bandeiras e dosséis eram feitos de 7 tesouros, que eram ouro, prata, lápis lazuli, conchas do mar, ágata, pérola e cornamina. O tamanho dessa torre era equivalente a 1/3 do diâmetro da Terra. Sakyamuni explica na passagem no Sutra de Lótus que a Torre do Tesouro surgiu justamente porque ali se juntaram os Budas de todas as direções para assegurar que a lei fosse eterna. Eles se juntaram ali para proteger a lei por toda a eternidade nos últimos dias da lei. Nesse momento fizeram um juramento da difícil tarefa pela qual eles estavam propondo. Essas pessoas que ali se juntaram para realizar esse juramento eram bodhisattvas da Terra, ou seja, seguidores da lei, como nós mesmos, que juramos diante da Torre do Tesouro propagar o ensino da lei mística, enfrentando e superando todas as adversidades que surgissem. Segundo Ikeda Sensei, a Torre do Tesouro, segundo Ikeda Sensei, a cerimônia do ar é um espelho que revela
a verdadeira identidade de nossa vida. Esse episódio retrata a nossa própria condição como bodhisattvas da Terra, de forma que a Torre do Tesouro não se encontra em um lugar fora. Ela não está nos ensinos teóricos ou em outros Budas. A Torre do Tesouro está dentro de cada indivíduo. Nosso próprio corpo é a Torre do Tesouro. Baseados na fé, prática e estudo, nós podemos alcançar o estado de vida e ver essa torre para realizar nossa revolução humana. No Gosho, Daishonin diz: agora, o corpo inteiro de Abutsu Shonin é composto de 5 elementos universais: terra, água, fogo, vento e espírito. Esses 5 elementos também são os 5 caracteres do Daimoku. Portanto, a Abotsubo é a Torre do Tesouro, e a Torre do Tesouro é o próprio Abotsubo. Nenhuma outra informação é importante. Esta é a Torre do Tesouro ornamentado com 7 tipos diferentes de joias, que são: ouvir o verdadeiro ensinamento, acreditar no mesmo, manter o preceito, atingir a paz mental, praticar assiduamente, devotar-se altruisticamente e buscar sempre o autoaperfeiçoamento. O Senhor pode pensar que ofereceu presentes à Torre do Tesouro do Buda Tarô, mas isso não é verdade. O Senhor ofereceu-os a si mesmo. O Senhor próprio é um Buda verdadeiro que possui as 3 propriedades iluminadas. O lugar onde vive e recita Daimoku é o local da Torre do Tesouro. O nosso karma, né, ele é uma coisa individual, não tem como se dividir seu karma com alguém, né? E a nossa revolução humana, apesar de afetar o nosso ambiente, ela também é pessoal, né? Somente nós mesmos conhecemos os desafios que a gente precisa enfrentar para transformar nossas vidas. Sendo assim, é compreensível que essa Torre do Tesouro, que contém toda a sabedoria de todos os ensinamentos budas, também seja algo interno e pessoal. Esses ensinamentos só fazem sentido ao serem aplicados em nossas vidas próprias. Eu não consigo realizar a revolução humana para outra pessoa. Eu posso apoiar a pessoa, eu posso aconselhar a pessoa, mas eu não consigo aplicar os ensinamentos no dia a dia da pessoa e fazer com que ela supere as dificuldades dela e transforme a vida dela, né? Temos dentro de nós mesmos toda a sabedoria de todos os Budas que propagaram a lei até hoje e dos Budas que irão propagar pelo resto da eternidade. Os Goshos de Nichiren, os ensinamentos de Makiguchi Sensei, Toda Sensei, Ikeda Sensei, os relatos de superação dos membros e nossos próprios relatos, até o próprio Sutra de Lótus. Tudo isso faz parte de nossa íntima Torre do Tesouro e por isso o poder de mudança está em nossas mãos. Para ver a torre e realmente apreciar os tesouros, precisamos recitar Daimoku para elevar nosso estado de vida. Somente assim poderemos alcançar o estado de Buda e realizar nossa revolução humana. E é isso. Aí, obrigada, Will. Will, como sempre, faz uma matéria muito boa, né, gente? Gente, só um minuto que alguém quer dar oi pro Henrique. Dá oi. Pronto, deu tchau pra você. Pronto, gente, podemos voltar na reunião. Desculpa, Tá. gente. Não tem problema. Aí a gente vai dar a sequência, então, com o diálogo em torno da Tânia. Pode ser, Tânia? Hi. Hi. Boa noite a todos. Vamos então dialogar? Esse Gosho, ele é maravilhoso, né? Então, acho que foi na semana passada, acho que na semana retrasada eu li ele também. Fazia tempo que eu não tinha lido, daí eu peguei e comecei a ler. Aí eu fiquei imaginando, né, essa Torre do Tesouro, gigantesca, né, o tamanho dela. E a gente lá, que a gente estava nessa cerimônia do ar, né? Então eu fiquei pensando, nossa, e a gente jurou, né, nascer agora, nessa época, na era de Mapo, né, bastante conturbada para propagar esse maravilhoso budismo, né? Aí o William também estava lendo agora o Gosho, né, falando que a Torre do Tesouro está aqui dentro, né? Então, na verdade, tudo, né, na nossa vida, tudo está aqui dentro no nosso coração.
Então, não é os outros, né, que tem que transformar. A gente pode fazer daimoku para as pessoas, mas para transformar o nosso karma é somente a gente aqui dentro, né? Que a gente mudando o nosso coração, fazendo a nossa revolução humana. Então, esse Gosho eu acho assim muito, muito maravilhoso. Sim, Alguém quer comentando também alguma coisa, assim, que sentiu, quer perguntar alguma coisa? Eu queria A gente perguntar. aproveita e dá boas-vindas para o pessoal que chegou agora, a Selma, a Jandira, a Nájila. Aproveitem convidados. E convida elas para participar. Taninha, a gente até hoje, por acaso, eu estava fazendo um treinamento, até a Nájila estava no mesmo treinamento. E o treinamento é sobre gestão de pessoas, né? E a gente estava falando muito do o que motiva as pessoas, né? E como que a gente pode motivar as pessoas, né? E um grande ponto, né, da gestão mais moderna de pessoas que fala que a gente não consegue motivar as pessoas. Você não tem o poder de motivar as pessoas, né? Você consegue mudar o ambiente em que as pessoas estão inseridas. Mas a motivação parte da própria pessoa. Que o grande ponto é que você não faz, que hoje o gestor, né, ele não tem mais, ele não tem que gerir pessoas, né? Ele tem que gerir o ambiente. Porque as pessoas têm que se automotivar. E isso me colocou muito a pensar, né? Porque é um desafio muito grande, né? E como que a gente trata isso, né? A gente fala um pouco disso na nossa prática, né? Mas é mais complexo, né? E bem mais profundo que isso, né? E essa matéria que o Will estava falando, ela me lembrou muito disso, né? Que eu não posso fazer a revolução humana por outra pessoa, né? A própria pessoa tem que fazer a sua revolução humana. Sim, eu acho que o ponto que eu mais gostei também dessa matéria quando estava lendo foi esse, que lidar com pessoa é complicado, né? Às vezes a gente se encontra num cenários meio frustrantes, assim, né? Pensando, fulano podia ser mais tranquilo, ciclano podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas no final das contas a gente só pode aconselhar e estar do lado ali para apoiar, né? Se alguém tiver, alguém que a gente gosta está passando por algum tipo de dificuldade muito grande, assim, não tem como a gente superar aquela dificuldade pela pessoa, né? E isso acaba sendo bem doloroso assim mesmo, né? De ver uma pessoa próxima que a gente gosta passando dificuldade, a gente não pode ajudar, só pode apoiar. E esse Gosho acho que ajuda muito nesse sentido também, sabe? De não precisar se sentir frustrado e acreditar também que o outro ali que está passando pelo problema, ele tem toda a força interna, todos os mecanismos internos ali para a pessoa poder superar o problema que ela está passando, né? Mas eu gostei bastante. Eu fiquei viajando também. Eu comecei a imaginar a torre assim e realmente, tipo, se for pensar assim, os ensinamentos que a gente segue hoje em dia são todos baseados no Sutra de... É uma corrente gigante, assim, né? Que são os ensinamentos baseados no Toda Sensei, Ikeda Sensei, Sensei Makiguchi, que foram baseados no Sutra de Lótus, e o próprio Sutra de Lótus foi baseado numa quantidade incontável de práticas que Sakyamuni fez, né? Então, tem muita sabedoria ali dentro, né? Não é à toa que fala que o Sutra ele é eterno, né? Porque a sabedoria, além de ter muita sabedoria ali dentro, tem várias pessoas que estão utilizando aquela sabedoria todo dia. Cada seguidor de Nichiren, cada seguidor de Ikeda Sensei, nós mesmos aqui, a gente está sempre utilizando aquela sabedoria e para alterar a nossa vida, né? Daí dá para entender e ver que realmente é uma coisa eterna, assim, e gigante, né? Que do tamanho que chega a unir entre céu e terra, né? É uma coisa muito grande. E daí assim a gente entende que como é profundo a relação, né, kármica, dos laços kármicos, né? Então a gente prometeu, né, lutar nessa época na era de Mapô. Então fala assim, a gente é os bodhisattvas da Terra, né, que a gente tem essa missão de propagar o budismo, fazer o shakubuku, e ainda mais nessa época agora tão difícil, né? Então todos assim estão passando dificuldade, com angústia. Então, se a gente fala do Nam-myoho Renge-kyo, fala do budismo, as pessoas falam, nossa, né, quer participar, quer conhecer. E quando a gente consegue trazer os convidados nas reuniões, eles ficam muito felizes, né,
de recitar, eles começam fazer, mesmo que pareça assim, que é difícil, porque a gente não está fazendo gongyo nas reuniões no Daimoku, mas eles começam a praticar assim em casa e começam a sentir a força desse Daimoku. Então, assim, agora é a época, né? A gente, como Bodhisattvas da Terra, está propagando esse budismo, né? Que, nossa, é a melhor época agora, assim, que eu sinto, assim, que a gente fala do budismo, as pessoas, assim, ficam com esperança, né? E querem conhecer cada vez mais. Então, assim, eu e o Ademir, a gente tem conseguido levar os convidados, assim, nas reuniões. Hoje eu não consegui, mas, assim, na reunião da semana passada, eu tenho conseguido, assim, e daí eles estão falando muito, assim, que, nossa, era o que eu precisava, né? Eu estava sentindo essa angústia, e daí a pessoa, quando começa a fazer o Daimoku, nossa, eu senti a força, né, para trabalhar, para me concentrar. Então, assim, é realmente maravilhoso. E daí a Dani falou, né, que a gente não tem como mudar o karma de outra pessoa, mas a gente tem com o poder, com a nossa energia, né, sabedoria através do Daimoku, incentivar as outras pessoas, né, a fazer o Daimoku, a poder sentir a força, porque às vezes a pessoa está com tanta dificuldade que ela não consegue sozinha fazer o Daimoku, sentar, né, no início, mas a gente dá essa força. Então a pessoa começa a sentir, nossa, esse Daimoku tem força, tem, né, energia, e começa a praticar. Então a gente sempre tem um funcionário lá no trabalho que ele influencia o ambiente. Ele chega assim, bom dia, mas todo dia ele tem esse bom dia que, se a pessoa está desanimada do lado, ela já, bom dia, já começa a sorrir também, sabe? Então a gente tem como incentivar, né? Nesse momento agora que a gente está passando essa pandemia. E uma coisa legal, né, esse incentivo, concordo que ele a gente não consegue mudar, né, a motivação das pessoas, mas a gente tem essa luta, né. E até eu brinquei ouvi outro dia que a Nádia é convidada, né, e é minha Shakobuku. E outro dia a Nádia falando que tá fazendo, né, Daimoku todo dia, bonitinho, tá se empenhando. Aí eu falei assim, nossa, né, eu tenho no mínimo a obrigação de fazer o dobro, né, ou perto do que ela tá fazendo, né, para não passar vergonha, né. Oh, meu Dani, Deus! Hoje você já me superou, porque hoje eu não fiz, e é por isso que o dia foi uma beleza. Tá vendo? Tá vendo? Faltou alguma coisa. Faltou. Mas legal isso, né? Você mesmo. já percebe a diferença, né? Você já percebe a Uhum. diferença o dia que você faz Daimoku, o dia que você não faz. Eu tava vendo o que o Will tava falando, a Tânia falando e a Dani falando, né? E realmente a gente participa e a gente chama as pessoas para participarem, não porque a gente precisa aumentar membro, enfim, essas coisas. A gente chama as pessoas para participarem, porque eu já me peguei convidando pessoas que eu sei que têm a fé muito bem definida lá e tal, não tem nenhuma indefinição, mas eu já me peguei convidando pessoas porque eu participava de uma reunião, vi algum tema que combina tão bem com aquela pessoa, seria legal convidar ela, e eu já me peguei fazendo isso, convidando pessoas assim, por querer que ela participe, que ela também participe com a gente, veja os nossos diálogos, que são sempre muito bons, né? Sempre você leva para o resto da semana, você tem que fazer uma recarga, né? Então, o nosso momento aqui é mesmo muito bom de estar fazendo, além do nosso diário, né? Da nossa prática diária e dos nossos pensamentos positivos que a gente tem que ter. Isso mesmo. E é muito... Pode falar, senhor. Não, você pode falar. Eu só ia dizer assim que a gente se motiva mutuamente, né, nas reuniões, porque ninguém está livre de passar por momentos ruins, mesmo nós membros, né? Ninguém diz, você não vai ter problema. Mas como eu vou resolver? Então, quando eu participo da reunião, quanto mais eu participo, mais eu me fortaleço. Né? Eu me sinto mais grandiosa, porque nessa época que a gente está passando aqui, né, que agora uma época assim única, que a gente está trabalhando mais, né, que consegue, além fazendo Daimoku, é o que? É a lei da tolerância, né? A gente está conseguindo tolerar, ser tolerado, porque não basta só tolerar, né? Nós também tem que tolerar. Então a gente está vivendo esse momento trabalhando a nossa tolerância, porque você começa a conhecer melhor o outro.
né? Até nas reuniões, pessoas que não participavam, né, nas reuniões físicas, a gente está vendo que está participando das reuniões virtuais. Isso é uma coisa boa, porque as pessoas estão sentindo que somos todos no mesmo nível, independentemente de classe social, de beleza, né, de tudo, de riqueza, pobreza, enfim, estamos todos no mesmo nível, né? Como até ouvi dizer, estamos todos no mesmo mar, porém em barcos diferentes. Diferentes. Cada um tem o seu karma, cada um tem a sua vida. Então, compete a nós, através do Daimoku, né, criar essa força de tolerância, né, de fé, de esperança, né, nesses dias que para muitos são cinzentos. Eu não vejo obstáculo nenhum. Pelo contrário, minha vida está normal, né, tirando o cumprimento das leis, né, que nós temos, mas assim, o coração está tranquilo. Então, isso não tem preço, né, para a gente que pratica. Então, eu vejo assim que amigos, pessoas que falam, não, mas você não está isso. Não, para mim está tudo tranquilo. Tenho a minha rotina, tenho meu trabalho, tem tudo, mas assim, a gente não fica parada, né, pensando só nas coisas ruins, nas notícias do dia a dia. Não, eu vou desafiar, né? Eu preciso desafiar. E eu escolhi viver nessa época, como a Tânia falou, né? Eu escolhi viver nessa época. Então, é um momento que eu preciso transformar, né? Eu vejo assim, então, esse é o momento realmente de a gente motivar as pessoas no sentido de mostrar quem eu sou. Né? Eu sou essa pessoa alegre, eu sou essa pessoa que eu vou cumprimentar todas as pessoas todos os dias, independentemente se é físico ou virtualmente, mandar uma mensagem alegre, sempre uma mensagem positiva, né? Sempre elogiar as pessoas, criar o hábito de elogiar, que poucas pessoas fazem isso, né? Que os defeitos muita gente vê na gente, mas elogiar, sabe? Dizer o quão a pessoa é bonita, sabe? Mas de coração mesmo, independentemente da situação da pessoa do momento. Porque às vezes uma palavra amiga, naquele momento, é tudo que a pessoa queria ouvir, né? Porque a carência é muito grande de todos nós, né? Estamos carentes de muita coisa, estamos vendo uma nova era, novos costumes, enfim. Então, é preciso que a gente realmente pratique muito a lei da tolerância. Essa é a minha opinião, que eu acho assim que cabe, né, em tudo, hoje a gente refletir. Tá bom? Bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês, tá? Estava correndo para chegar aqui. Obrigado aí. Saudade de vocês. Também. Obrigado. Eu vou falar mais um pouquinho, então. E o Will falou também, né, que para ativar essa torre do tesouro, o que a gente tem que fazer? É recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Né? Então, recitando o Nam-myoho Renge-kyo e estudando, né, porque eu tenho conseguido agora nessa quarentena, né, poder assim estudar mais, e como é importante para fortalecer essa época que a gente está passando, né? Então, e a gente tem estudado as cartas de Nichiren Daishonin, né, que hoje tem convidada, tem a Nájila convidada, Nájila. Então, e a gente tem estudado hoje o Will, ele, né, passou para nós o Goshô, né, a Torre do Tesouro, e também na nossa reunião de palestra vai ser Carta Sala. E é bem isso, tá falando assim que o Nichiren Daishonin, naquela dificuldade naquela ilha, mesmo assim ele preocupado, ele escrevia as cartas para incentivar, né, os discípulos. E então aí ele enviava as cartas, e mesmo naquela ilha que, nossa, era uma ilha assim muito fria, que geralmente as pessoas que iam lá era para não voltar mais quando ficava naquela ilha exilada. E ele preocupava para escrever as cartas para incentivar, e daí os discípulos faziam grupos pequenos para né, estudarem a carta do Nichiren. Né? Então, é o que a gente está fazendo hoje. Então, a gente está se incentivando, né, um ao outro. Né? Fala assim, quantos anos já que Nichiren Daishonin escreveu essa Torre do Tesouro? E a gente hoje, né, poder assim estudar e ser incentivada. É maravilhoso, né? Então, como a Selma falou, a gente participa das reuniões, mesmo virtuais, mas a gente sente uma alegria assim muito grande, né, de encontrar vocês, de poder estudar, de poder fortalecer a nossa prática. Então, né, assim, nessa época, né,
a gente fazer o Daimoku, estudar, fala assim, não tem o que a gente não vai vencer, né? Todas as dificuldades que aparecer, a gente vai ultrapassar. Com certeza, Tânia, acho que vou falar um pouquinho. Acho que, na verdade, essa pandemia, lógico que não é boa, mas também foi muito bem-vinda, né? Para todo mundo dar uma pausa e refletir o que está fazendo da vida, né? Tanto na prática budista quanto no dia a dia normal mesmo, no trabalho, nos estudos, né? Que eu acho que a gente vivia tão acelerado, nem estava prestando atenção direito, estava fazendo tudo no automático, né? Eu acho que a gente nunca parava para pensar e sentir empatia pelas outras pessoas e pensar nos nossos problemas e nas nossas coisas internas mesmo, trabalhar isso melhor, né? E a prática nem se fala, eu acho que é um momento excelente de reflexão da prática da fé, de estudo, de dedicar no Daimoku e incentivar as outras pessoas, principalmente, né? Eu tenho praticado bastante isso, né? Além de fazer o Daimoku, a prática individual, incentivar tanto os budistas como os não budistas, né? Tem 2 convidadas minhas que têm participado da reunião. Hoje elas não estão, infelizmente. Uma das meninas está fazendo mudança hoje, daí não dava mesmo. E a outra tinha um compromisso, mas eu tenho 2 amigas minhas que estão participando. Eu estou muito feliz, assim, elas já tinham manifestado o desejo de aprender sobre o budismo antes, né, da pandemia, mas eu acho que nesse caso facilitou bastante, porque como cada uma mora em um canto da cidade, era muito difícil participar fisicamente das reuniões, né? Então, essas reuniões online proporcionaram justamente essa facilidade de outras pessoas de qualquer lugar participar, né? E elas estão adorando, as 2 estão fazendo Daimoku, eu estou muito feliz, não sei nem como expressar, assim. E é verdade, né? Quando a gente consegue conversar com as pessoas, né? Ver se elas estão bem, a gente sente uma alegria muito grande, né? Então, assim, nessa pandemia, a BSGI, ela lançou a campanha 123, que é 1 hora de Daimoku, 20 minutos de estudo e poder incentivar 3 pessoas. Né? Então, quando a gente consegue incentivar as pessoas, na verdade, é a gente que está sendo incentivada, né? Então, a gente sente uma alegria muito grande. Vamos lá, gente. Tem tempinho ainda. Senão eu vou falando. A gente até deixa. Falando que tem tempinho, a gente deixa. Então, e daí... Olá, a Marilda quer falar. Ah, tá bom. Então, eu queria falar assim que não tanto essa influência de ambiente, não só no âmbito profissional, social, mas como em casa também, né? Eu sempre falo, a gente consegue mudar, que nem falar o ambiente, a gente muda. Então, às vezes, que nem ontem o Luiz Henrique acorda de mau humor, aí fomos almoçar e eu comecei a fazer chiquinho, sabe? Comecei a cantar e fazer chiquinho. Aí logo ele estava rindo, estava mudando. Então, assim, sabe, a gente consegue, mesmo dentro de casa, entre os familiares, a gente consegue mudar o ambiente, a energia, e se tiver um com mau humor, a gente já faz isso mudar, né? Então, essa é quando a gente pratica e a gente começa a ter a sabedoria de fazer isso, porque não adianta a gente chamar a atenção e falar, olha, não pode ser assim, tem que fazer assado. A pessoa fica mais brava ainda, né? Então, aí a hora que você faz alguma coisa, que você muda aquela energia da casa, você consegue mudar os pontos de vista, aí a gente, mesmo na família, a gente consegue fazer essa mudança daí. É verdade, né? Imagina, Marilda, se você vê o Luiz bravo, daí já falava assim, o que você quer, menino? Né? Mas fala assim, ele vê que você está feliz, logo muda, né? Quando a gente dá um sorriso, logo muda, né? Muda todo o ambiente. É realmente maravilhoso. Porque é difícil, né? São 3 faixas etárias aqui diferentes, né? São 2 mais velhas, eu no meio e ele mais novo. Então, 3 meses dentro da casa, fechados ali todo dia, 24 horas por dia.
Então, a gente tem que manter a harmonização. Não tem... E assim, daí a gente tinha falhado o Daimoku no dia anterior. Aí eu falei para o Luiz Henrique, tá vendo? A gente não pode falhar, porque senão, olha o que acontece. Ele falou, é verdade mesmo, né? Então agora vamos fazer o dobro, porque a gente tem que mudar isso de volta e deixar uma condição boa de harmonização. E aí volta a harmonia, volta a ficar um ambiente gostoso de novo, né? Mas é ter sabedoria para ter um jogo de cintura e praticar mesmo. Tem que ter a fé e praticar, porque aí a gente consegue ter a sabedoria para lidar com cada situação e com cada pessoa, né? Mas é muito bom a gente ter isso, né? Porque se não fosse isso, eu acho que talvez numa visão antes, uma Marilda antes do budismo e uma Marilda depois, né? Talvez a Marilda de antes não saberia lidar com uma situação assim, né? Muito bom. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Maurício, Cris, faz tempo que a gente não ouve vocês. Eu tô quietinho aqui, acompanhando, atento. Quem fica atrasado não fala muito assim, tem que ficar. Não, eu tô bastante contente assim com o meu dia, né, que foi bastante produtivo, com o trabalho, com a própria situação e dizer assim que a gente está otimista assim com tudo que a gente vê, né? E inventamos uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de reunir. Estamos tendo mais tempo, sim, mais paciência, né? E isso está muito bacana. E dizer que também estou feliz. Algumas pessoas sabem até que eu estava com o problema a situação da minha mãe, né, no hospital, e que eu tenho quase que revezado, né, lá e cá e passado a noite às vezes, né, e que ela está ficando muito bem e que provavelmente ela já tem alta amanhã. Dessa vez a gente está assim muito feliz, né, agradecer aí o que vocês, né, a gente sabe da oração que cada um encaminha, da força desse Daimoku, da sabedoria que a gente extrai disso, né? E até foi bacana que na situação que está, os hospitais estão bastante restritos também, né? Com relação à visita, com relação a ficar, aquela coisa toda, né? E daí, ontem, né? Às vezes faz uma correria danada às vezes, né? Daí eu saio do Pinheirinho, passo em casa, vou para o hospital, né? Daí eu fui fazer o meu Gongyo ontem lá no hospital, e o Daimoku no hospital. Não tinha outro jeito de eu conseguir manter, né? E daí a senhora que estava junto lá, Marlene, já falou assim: escuta, como é que é isso? Ela falou assim: como é que funciona? Como é que é isso, né? Depois, assim, olha só que oportunidade legal, né? A gente está num hospital, numa situação completamente avessa, o mundo quase que de cabeça para baixo, né? E a gente encontra com as pessoas, né? Com possibilidade da gente falar, com possibilidade de ouvir, né? Foi bacana, assim. Então, estou bem contente, bem feliz também. Bom, desculpe se nessa correria de vez em quando eu tenho faltado, entrado atrasado, chegado, mas olha, não deixe de enviar Daimoku nenhum dia para que todos estejam bem, e eu sei que vocês estão fazendo a mesma coisa. Aliás, a prova está aí. Maurício, essa semana eu li um texto que falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? E aí fica para reflexão de todo mundo, né? São várias situações que a gente pede desculpas, né? E a orientação, ela coloca, em vez de pedir desculpas, vamos pedir obrigado. Em vez de desculpa por estar atrasado, né? Obrigado por terem me esperado. A gente que é grato, mesmo você atrasado, você chega na reunião. Acho que eu achei muito legal a orientação, e ela é bem isso, né? Na verdade, não é desculpa por você estar atrasado, mas sim obrigado por você ter entrado mesmo atrasado. Eu acho que isso é bem legal. Obrigado. Verdade. Maravilhoso, né? Fala assim, o Maurício trabalhando, mas ele corre para poder participar, né? Poder, né, incentivar a gente, porque cada um que está aqui vai incentivando, né? Então, eu também li da Nova Revolução Humana, acho que é o volume 2.
E lá nesse capítulo falava assim que tinha ocorrido um grande tufão. E daí o sensei, numa reunião, ele passou uma orientação do Gosho do Nichiren Daishonin, que fala que, né, tudo, né, que nos acontece tem um profundo significado. Então, muitas vezes calamidades, né, dificuldades, grandes dificuldades que o país passa, vem para amenizar algo que poderia ser muito maior. Então, quando eu li, eu falei, nossa, que maravilhoso, né? Nada acontece por acaso. Então, a gente está passando essa dificuldade, mas, na verdade, para a gente poder fazer muito mais Daimoku, né? E para poder amenizar algo que, né, poderia ser muito maior no futuro. Então, a gente vai vendo assim, a gente vai tornando mais conscientes nessa época, não é mesmo? Fala assim, tanto até a poluição já diminuiu no mundo, né? No mundo, porque fala assim, a maioria está trabalhando nas casas, então fala assim, a poluição, mas muitas, né? Que nem a Kariman falou, a gente está podendo rever muitas coisas que a gente não estava conseguindo, né? Ficar mais com a família, né? Poder conversar mais, às vezes está naquela correria, não é mesmo? Daí a gente agora está revendo muitos pontos, né? Então, aí eu vi que, né, tudo, né, tem um profundo significado, né? Então, também uma explanação que eu nunca me esqueço, né, que ele era um dirigente lá de São Paulo, e ele falou assim que cada um de nós tem que fazer esse Daimoku, né, para um mundo melhor, né? Fala assim, a gente está passando assim dificuldade, né, na política, mas assim que a gente tem que orar, né, que a gente vai ter um mundo melhor, né? Fala assim, todos orando para que a gente pense assim, eu sozinho não tenho essa força, mas daí a gente acaba falando assim, ai, não eu sozinho, mas se cada um orar, né, o Daimoku é muito forte, né? Então o Daimoku é poderoso. Então a gente tem que continuar, né, fazendo Daimoku, mas com esse objetivo, né? Que a gente possa ter um mundo melhor. Alguém mais quer falar? Alguém, pessoal? Você quer fazer uma finalização, Tânia? Do diálogo? Tá, então, assim, gostaria de agradecer, né? E a oportunidade de estar participando com vocês hoje. Agradeço o convite, né? Fazia tempo que eu acho que eu não participava no Vista Alegre, né? Então, eu gostaria de agradecer, né? E que a gente, né, um incentivando o outro, né? Vamos, assim, ultrapassar esse momento com grande força, né? Então, o Daimoku tem, né? Então, assim, é a torre do tesouro, né? Então, vamos ativar a nossa torre do tesouro, né? Então, ser essa fortaleza que não se abale, né? Então, fazer esse Daimoku, né? Estudar, né, orientações do Sensei, o Gosho, né? E vamos vencer. Bem, eu nunca me esqueço, assim, de 3 pontos que eu dei, assim, era para uma reunião da divisão sênior, mas, assim, eu achei muito importante e eu sempre coloco, assim, na minha vida, que o Sensei falava assim, vamos recitar um Gongyo e Daimoku de juramento Seigan, né? De a gente né, se levantar como Bodhisattva da Terra e propagar esse budismo maravilhoso, né? Ainda mais nessa época, né? E basear nos estudos, Sensei falava bem isso também, basear nos estudos, nas orientações do Sensei, no Gosho. E terceiro participar das atividades, né? Então, encontrar os nossos amigos, um incentivando o outro, né? Então, tenho certeza, assim, que com esses 3 pontos, não tem que a gente não consiga transformar, né? Então, eu sempre me esqueço, lembro disso, um incentivando o outro. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Tânia. Vamos dar sequência, então, à atividade, agora com o Luiz Henrique, fazendo o momento 10 para a gente. Olá. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo me escutando? Uhum. Sim, estamos. Okay. Determinar, orar e agir.
Um fator muito importante é nossa condição de vida, pois ela também nos influencia interiormente. E para elevarmos essa condição, precisamos fortalecer nossa prática da fé diariamente e compartilhar incentivos, levando esperança aos nossos companheiros e amigos. Em um discurso, o presidente Ikeda enfatiza a importância da saúde aliada à prática da fé, mencionando a disposição do primeiro presidente da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi. Para melhorar a saúde, deve-se decidir: vou me tornar saudável, vou me manter saudável sem falta, vou recitar um sonoro e vibrante Daimoku todos os dias, e assim dedicar-se bravamente às atividades, fazendo manifestar abundante energia vital. Num de seus romances, Romain Rolland escreve: lutar me faz ter uma vida saudável. A luta traz saúde e disposição. Obrigada. Obrigada, Luiz Henrique. Bom, agora a gente tem as palavras de incentivo com a Dani. Só um pouquinho, gente, deixa eu pegar aqui, já volto. Tá. Não vou embora. Acho que a Tosada deve comprar do pacote. A gente não conseguiu conversar, por exemplo, aqui que não pode fusão. Mas eu fui usando de comecei com Oi, gente, voltei. Desculpa, estava aqui atrás. Coincidência ou não, né? Não existem coincidências, né? Nessa reunião, né? Eu peguei um trechinho desses compiladinhos, né? Que a gente tem e é do livrinho de saúde, sobre saúde. Eu tenho lido muito ele. Acho que o momento pede, né? Não sei por que a gente, né? Tem falado muito disso. E a própria situação, né, que a gente tem que a gente está buscando muito energia vital com essa questão, né, da quarentena, né, ela também de alguma maneira a gente fala muito da saúde física, né, e a gente também tem que pensar na saúde mental. Não é porque necessariamente o Maurício está trabalhando, né, está na correria, a própria a Taninha também, né, ela está indo pro laboratório e tal. Então, algumas pessoas estão trabalhando, outras pessoas estão ficando em casa. Eu, particularmente, estou em casa. Mas a gente, não é porque a gente está passando por essas circunstâncias, né, que o cuidado com a nossa vida não se restringe exclusivamente, né, a nos proteger em relação ao Covid, né? A gente continua tendo que ter uma prática de esporte, a gente continua tendo que ter a necessidade de nos exercitar dentro das limitações, né, que a situação nos impõe, né? E também a gente tem que pensar na nossa saúde mental, né? Então, o que a gente está fazendo, né, com essas coisas, né? Não só para nos protegendo em relação ao Covid, mas também o que a gente está fazendo, né, em relação ao nosso corpo, né, e à nossa mente. E aí o trechinho ele fala exatamente assim, né? A verdadeira saúde é a capacidade de superar todas as formas de adversidade e usar mesmo o pior das circunstâncias como um trampolim para um novo crescimento. Acredito que o budismo de Nichiren Daishonin abre o caminho para essa renovação da vida no mundo real e ensina a direção para se manter a saúde no nível mais fundamental. Então, não é porque a gente está passando por essa circunstância, né, que a gente não vai usar isso como um trampolim, efetivamente, para melhorar a nossa saúde, né? Eu tenho visto muito algumas pessoas falando que, assim como a Taninha falou, né, as reuniões virtuais, elas, da mesma maneira que a gente não pode abraçar, não pode beijar os amigos, mas ao mesmo tempo ela trouxe para as reuniões algumas pessoas que estavam afastadas, por exemplo, né? Ou facilitaram a questão em alguns aspectos do Shakobuku. E aí, outro dia, eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava falando que
ela precisava muito fazer... Não é fisioterapia, também não é RPG, fugiu o nome, gente. Fazer exercício, em resumo, tá? Ela precisava fazer alongamento, tá? Porque estava tudo errado. E com o confinamento, a fisioterapeuta dela falou assim, cara, não tem opção, você não pode vir aqui para a clínica, só que você não pode ficar sem fazer. Então, vamos fazer de maneira virtual. E ela tá fazendo, ela falou assim, eu tô conseguindo fazer uma rotina muito maior do que eu fazia presencialmente. Porque eu paro tudo, faço meu exercício e volto. E isso está fazendo muito melhor para o corpo dela e já habilitou ela à prática de outros exercícios que, de repente, numa outra situação, fisicamente, ela não poderia fazê-lo. Então, a gente realmente, a palavra de incentivo é que a gente, mesmo diante da pior circunstância, que a gente use isso como um trampolim para uma oportunidade melhor. Muito obrigada a todos. Obrigada, Dani. Bom, agora a gente vai para a finalização da nossa reunião, né? Sempre agradecendo a presença de todos. A gente sempre tem, né? Agora com essa facilidade do online, a gente tem bastante gente participando, os convidados, né? Que estejam sempre bem-vindos para participar conosco. Tem algum recado, Dani? Tem a reunião da DF, né? Grande, gatinha. Tem reunião, tá? Gosto de pessoas antenadas. A gente tem reunião da DF na sexta que vem, dia 26, às 19 horas. Até amanhã, as caras senhoras aí estão recebendo o seu convite para a reunião. Será um prazer também receber as DFJs que tiverem aí à disposição. Tudo bem? Desculpa, senhores. Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha, faz parte. Mas a gente vai estar mandando aí o convite para todo mundo, tá? Tá. Inclusive para as nossas chacobocos. Já tirou a fotinho? Vai tirar? Vou tirar a fotinho. Eu tenho que lembrar de tirar a fotinha quando o Douglas está na reunião, coitado. Ele verdade. sempre vai embora mais cedo para aula de inglês e nunca aparece na fotinha. Mas eu vou lembrar na próxima reunião de tirar a fotinha com o Douglas. Jandira, você vai conseguir ligar a câmera? Porque eu acho que a Jandira hoje está... Espera um pouquinho, eu nem sei como que liga isso aqui. Cíntia, como que liga essa câmera? A gente espera. Tudo por um close. Não tem problema. Vai sair com macaco, tá, gente? Aê! Uhul. Ninguém estava olhando a minha cara, olha só, estava desligada o tempo todo. Não, a gente não pode ver seu sorriso hoje, Jandira. Mas não tem problema, a gente vê nos últimos minutinhos da reunião. Lá a gente... assisti a reunião toda sem ver a cara de ninguém. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, gente. Sorrisão, hein? 1, 2, 3 e... Sim. Pronto. Nossa, que linda que ficou a foto, gente. Vou mandar para todos. Nossa, acho que não saiu. Muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Voltem com segurança. Para a sala. Para a sala, para a cozinha, para o quarto. Obrigado, boa noite. Para a peça do lado. Obrigada. Boa semana para pessoal. todos. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Noite. Boa noite.